Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$ 200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$ 1.000. O Edmeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. É hora de oração. Deus, no nome de Jesus, neste momento nós clamamos pelas finanças, pela prosperidade e a provisão divina na vida dos teus filhos. Senhor, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que abre portas aonde não tem. E neste dia nós queremos declarar, Senhor, os Teus milagres, portas abertas e a Tua prosperidade na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus, amém. Mais FM está no ar, 102,9 é mais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Bom dia, São Paulo. Aqui é Pastor Calixto. Estamos em mais um debate da Mais FM e hoje o negócio vai pegar fogo. Olha, você sabe que esse programa é a apresentação do nosso querido Bispo Samuel Ferreira. Olha, e hoje aqui na 102.9 eu vou substituir o nosso bispo, nosso querido líder, pelas suas imensas obrigações, não pôde estar aqui. E hoje o tema vai pegar fogo, gente. Não, o negócio hoje aqui vai esquentar. Olha só o tema, eu nem vou falar, já vou apresentar para vocês já os debatedores que vão estar aqui. Você vai poder mandar a sua mensagem para nós pelo canal do YouTube, tá bom? E nós vamos ouvir você aí, a sua opinião. Olha, tema hoje do nosso debate é bíblico a igreja participar do carnaval para evangelizar? Vou repetir mais uma vez, é bíblico a igreja participar do carnaval para evangelizar? Meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui? Tô aqui do meu lado esquerdo, que não é o lado do coração, mas que eu amo muito, o querido pastor Cruvinel. É bacharel, é mestre em teologia, licenciado na história da igreja. Pastor Cruvinel, a paz do Senhor. E aí, Cruvinel? Meu querido irmão, pastor Calixto, eu quero saudá-lo, como saudar a todos os que estão presentes aqui. É você que nos dá o privilégio da sua audiência, dizendo, como digo sempre, Rei Irene do Quirio, agradecer meu amigo Bispo Samuel Ferreira, todo o povo de Madureira, pelo carinho comigo. Eu tô dentro desse debate. Mas e aí, Cruvinel? Pode ou não pode? Lógico que pode. O que é participar? O que é compartilhar? Qual o significado lexicográfico da palavra participar? Porque muitas vezes nós colocamos nós entendemos a construção de uma frase dentro da nossa idiosincrasia. A pergunta, é bíblico participar do carnaval para evangelizar? Ora, o apóstolo Paulo, em Atos 17, ele chega em Atenas, toma para si
no momento de evangelização, um objeto de idolatria, e usa esse objeto de idolatria para falar do amor de Cristo, da ressurreição e da transformação. É óbvio que existem alguns limites para isso. A ferramenta, ela pode mudar, mas a mensagem tem que ser a mesma. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já o pastor Cruvinel está de volta para debater com você, e nós estamos recebendo aqui esse servo de Deus, pastor Ney Viana, que também é missionário, e ele, irmão, olha que legal isso, da igreja sem paredes, é aquela igreja que vive na rua, é aquele povo que o que importa para eles é levar a mensagem do Evangelho. Nosso pastor, esse querido servo de Deus, já esteve em mais de 13 países, 23 estados, proclamando o Evangelho de Jesus, e a sua especialidade é evangelismo. Pastor Ney Viana, bom dia, paz do Senhor. Muito bom dia, pastor Calixto, muito obrigado aí pela sua oportunidade, toda a Assembleia de Deus, a nação Assembleia de Deus. Eu sou fruto também da Assembleia de Deus. Olha só. Sou assembleiano raiz. Olha que legal. E esse debate é um debate que nós enfrentamos constantemente. Até que ponto a igreja participa, até que ponto a igreja age. E aí, pastor, mas pode ou não pode? Opa, nós vamos falar, hein? Nós vamos falar. Eita, meu Deus do céu. E não diferente, amados demais, do meu lado direito aqui do coração, pastor Adriano Nunes. Ele é dirigente da Igreja Genuína em São Paulo, aqui no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. E aí, meu querido pastor, pode ou não pode? Graça e paz, queridos ouvintes, pastor Calixto, aos pastores aqui que compõem a mesa. É um prazer estar aqui. E eu quero dizer que nós não cremos que é a melhor ferramenta para se evangelizar. Existem diversas ferramentas, então eu vou defender aqui que não é bíblico a igreja participar, porque essa foi a questão. A pergunta não é se é bíblico evangelizar, é se é participar do carnaval para evangelizar. Então vamos ver aí os argumentos dos nossos irmãos e a gente vai apresentar os nossos também. Olha só, também estamos recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Joaquim de Andrade. Ele é diretor executivo do CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticos. Pastor, que alegria te receber aqui nessa manhã, querido. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Calixto, paz do Senhor, pastor Ney, pastor Cruvinel, pastor Adriano. Você aí sintonizado aqui na Mais FM. Que Deus abençoe. Vamos ter um debate bem acalorado. Já deu o tom de como vai ser a coisa hoje aqui vai ser acalorado. É bíblico uma igreja, um cristão participar do carnaval para evangelizar? Gente, meu Deus do céu, o que você acha disso? Esse participar, qual é o intuito? Como é que é esta palavra? Participar é estar lá, é fazer a mesma coisa que eles fazem? Vamos começar aqui com o querido pastor Cruvinel, defendendo a sua opinião. Aleluia. Bom, primeiro que quem é crente, não é? A Bíblia diz em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É bíblico, isso está na Bíblia. É bíblico também mostrar em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos o sal da igreja. Eu fico meio escandalizado com esse negócio de crente que só quer pregar em congresso e quer profetizar crente para crente. A Bíblia ensina: onde eu coloco a planta do meu pé, Deus me dá por possessão. Óbvio, esse negócio de ir lá pro sul, caçar avivamento, quem é de Deus não caça avivamento, provoca avivamento aonde está. E não importa qual seja o lugar. Ora, nós vemos, já citei o caso do apóstolo Paulo, posso citar aqui o caso de Jesus, que foi criticado porque andava com pessoas consideradas ímpias, não é? Murmuravam de Jesus porque Jesus estava no meio das pessoas que eram consideradas ímpias. Óbvio que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, pregar o evangelho em qualquer situação. E para isso você precisa de fato participar. Participar é estar no meio deles. O crente é como uma garrafa tampada, jogada dentro da água. A garrafa está na água,
mas a água não está na garrafa. Então não afunda. Porque tem gente que se compromete dentro da própria igreja cantando o hino da harpa. Tem gente que se compromete com a impiedade estando em congressos. Ora, se você é de Deus e crê no Evangelho, você pode pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Eu já preguei a palavra de Deus em roda de capoeira. Aliás, eu sou mestre de capoeira, para quem não sabe. Rapaz, não dá nem para discutir outro debate, com o homem. Meu Deus do céu. Outro Agora, debate. Cruvinel, agora a grande pergunta... Pode mandar. A grande pergunta aqui só para é dizer o que seguinte. 100 pessoas aceitaram Jesus em 3 eventos, pastor. Olha, a grande pergunta aqui é o seguinte, ô Cruvinel. Sim. O ambiente, ele é o mais apropriado? O ambiente do carnaval não nos coloca em choque com um texto bíblico que diz para que nós fujamos da aparência do mal? O ambiente do carnaval. Olha, eu quero ouvir agora aqui o outro lado contrário. Pastor, como é que é? Pastor Cruvinel tá dizendo aqui que não tem nada a ver, não. O negócio é lá, e pré-falar de Jesus. O que é dereguedé, irmão? Eu tô tentando evitar Esse aqui. trem aí, eu não sei o que você tá falando, não. Eu tentando evitar. Olha o argumento do nome não muda de cor, não. Olha o argumento do nome de palha aí. Vamos lá, querido Bom, pastor. o pastor Cruvinel citou Atos 17, mas se a gente olhar o contexto bíblico, um capítulo anterior, a gente vai perceber que o Espírito Santo impede Paulo de pregar na província da Ásia. Então, o mesmo Espírito que envia Paulo para chegar em Atenas ali, olhar para um objeto de idolatria e usar aquela referência para pregar o evangelho, é o mesmo Espírito que diz, não, esse lugar vocês não pisam Pastor, os se pés. o senhor permite uma parte, o versículo seguinte, por Paulo talvez não entender, peraí, como é que o Espírito que foi me dado para pregar o evangelho, recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunha, me impede. Mas um versículo após vai dizer, e talvez esse seja o único texto que aparece essa expressão, e o Espírito de Jesus não me permitiu. Exato. Deixando claro que isso não era uma operação do diabo, como Paulo disse em Romanos lá, não é? Sim. O diabo eu quis ir ter convosco para compartilhar com Era o vós próprio um dom Senhor espiritual, mas o diabo me impediu. Mas aqui está dizendo agora, Cruvinel, e eu quero dar já a sua resposta, que foi o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, que impediu Paulo de pregar o evangelho em um determinado lugar. Com isso eu faço a pergunta ao E aí senhor. já colocando... Esse lugar, por que foi que o Espírito não permitiu? Exatamente. Ó, existem ambientes e ambientes. Então o senhor perguntou aqui e colocou na mesa essa pergunta. Esse lugar, porque é assim, ó, a Bíblia diz que Jesus, indo a Jerusalém, a sua feição fez com que estivesse indo. Então ele chega em Samaria, ele não é recebido. Quando a gente vê as pessoas se preparando para esse ambiente agora do carnaval, eu vim de metrô para cá, e você pode olhar na face das pessoas na condução, no metrô, vestidas da forma vulgar até mesmo. Mulheres andando como se estivessem abafando, sabe? Porque elas estão com a sua visão focada naquilo. Então eu acredito, pastores, que você abordar uma pessoa dessa, nessa época, nesses ambientes, é você lançar pérolas aos porcos, porque elas não estão abertas. Olha só. Elas não estão abertas a ouvir a mensagem do evangelho. Nós temos agora recentemente em Minas Gerais um jovem que foi evangelizar, erguendo uma bandeira, e lá estava escrito, aceite a Jesus, escolha céu ou inferno. Ele levanta essa bandeira no meio dessa reunião, e as pessoas começam a gritar, inferno, inferno, inferno. O coração das pessoas está impulsionado a este ambiente, pastor. Então o senhor está dizendo, então, que é mais ou menos como o ambiente da crucificação. Exatamente. Por mais que as pessoas tenham consciência que Barrabás é um ladrão, é um malfeitor, é a escolha mas eles delas. vão tentar sempre pelo lado daquilo do mal. Pastor, meu Deus. Falar que dá pérolas aos porcos em um evangelismo... Deixa eu só... É anular o sacrifício da cruz. Será, pastor? Por quê? Porque você só vai validar o pérolas aos porcos depois que tiver uma rejeição desse evangelismo, e não compete a nós. Porque Paulo mesmo disse, eu plantei, Apolo regou, mas somente tem um que dá o crescimento. Então o Senhor não nos deu o monopólio da salvação.
para que ninguém se engrandecesse e nem tomasse para si a glória. A salvação O pertence ao Senhor Senhor, nos disse enviou Jonas, para não é isso? proclamar o evangelho. Tanto que Jesus, quando ele chega na sinagoga, ele cita ali, ele cita em Lucas 14, 18, ele cita algo que é um divisor de água. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, com o qual me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os enfermos, quebrantar de coração, apregoar e dar liberdade aos cativos de coração, para pregar e dar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Em que lugar que o oprimido se encontra? Em que lugar o cego se encontra? Então, me desculpem, mas falar que é dar pérolas aos porcos em um terreno fértil do evangelismo... Pastor Joaquim, a grande pergunta é o seguinte, pregação do evangelho, a pregação do evangelho, esse pregar o evangelho me dá direito de estar em qualquer ambiente? Não dá o direito de você estar em qualquer ambiente. Então, como cristãos, a gente não pode concordar e muito menos participar de tal comemoração que vai contra os princípios claros da palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas quem se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, veja, a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, nós vamos entender claramente que um cristão não deve participar. Então, o que a gente vê a igreja realizando? Por exemplo, acampamento, retiros, isso é edificante. Então, em vez de você ir lá num bloco carnavalesco gospel, por que você não pega, por exemplo, esse dinheiro que é investido num bloco carnavalesco gospel? Por exemplo, por que você não pega esse dinheiro e investe em pessoas, levando elas para acampamento, retiro, aonde elas vão ali aprender a palavra de Deus? Então eu não acho correto sair num bloco de carnaval, porque o que é o carnaval? Carnaval é marcado por erotização, carnaval é marcado por permissividade, desafia o cristão quanto à sua participação. A gente está vendo aí, das 10 escolas principais de São Paulo, todas elas estão fazendo lá um culto aos orixás. E aí eu te pergunto, aí está o bloco carnavalesco gospel no meio de tudo isso. Quando, por exemplo, lá na Marquês de Sapucaí, o Carlinhos Brau, ele abriu lá o carnaval fazendo um despacho aos Exus. Exato. Imaginem isso. Aí está lá o carro evangélico, carro gospel, eles estão falando de Jesus. Essas pessoas, não é que seria esse termo, jogar pérola aos porcos. Essas pessoas não estão interessadas em ouvir o evangelho, principalmente naquele dia. O que seria mais interessante? Por exemplo, ficar na porta do metrô, lá em Santana, que está lá próximo do Sambódromo. O senhor está dizendo a mim... Eu estou ficando bem indignado. Vai lá. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. É o primeiro texto. Irmãos, aqui a Assembleia de Deus do Brás, antes de existir, era uma boate. E eu era o disque-jockey da boate. Ouvi falar de Jesus, era servo do diabo aí. Alguém me falou de Jesus com pandeiro na mão. Eu estava com pandeiro na mão, porque eu vim do samba. Me falou de Jesus no meio da rua. Isso, eu tá me certo, converti. no meio da rua. Sim, meu irmão, deixa eu terminar, se o senhor Vamos lá. Eu fico escandalizado de ouvir 2 pastores elitizando a igreja. Porque eles estão elitizando a obra de Deus. Senhor. Irmão, nós estamos falando da evangelização. Os irmãos não vão deixar eu terminar de falar. Contra a evangelização. Os irmãos não vão deixar eu terminar de falar. Eu acho que vai ter que pôr tempo aqui, Cruvinel. Então pode pôr. Você tá monopolizando o tempo. Não, mas irmão, eu tô respondendo, ouvi os senhores. Um diz que é para jogar pérola aos porcos. O outro, aí inclusive um servo de Deus aqui, que até meu amigo, pega o texto aonde o Espírito de Deus impede Paulo de ir para um determinado lugar. Quer dizer, então, que o Espírito de Deus está contrariando Marcos 16, pregar o evangelho a toda criatura, é uma questão singular. Isso não invalida o capítulo 17, onde Paulo, não sou eu não,
Paulo, ele toma Pastor. o altar ao Deus desconhecido. Eu vou terminar aqui, queridos. Mas o que fazer quando Jesus diz assim, se você chegar em uma casa e não for recebido, você sacode a poeira do pé? Querido, vocês estão, antes de evangelizar, determinando quem vai aceitar, quem não vai. Irmão, isso é uma heresia. Não, mas ô Cruvinel, só uma pergunta eu vou dar pro senhor terminar. Isso, não, porque eu preciso botar um ponto de interrogação aqui. A sua indignação também seja do nosso ouvinte, que vai mandar a pergunta aí, pelo YouTube. Você pode mandar pelo canal do YouTube, que o pastor Cruvinel vai te responder. Mas a pergunta é: se Atos 16 não invalida Marcos, e Marcos invalida Atos 16, que diz que o Espírito não permitiu que Paulo fosse a algum lugar? É essa a pergunta. E aí eu já respondi. Vamos lá. Porque é uma singularidade no ministério de Paulo. Outros foram lá. Agora observa aqui, queridos. Os servos de Deus, meus amigos, pastor Joaquim evangelizava no final do ano. Evangeliza. O pessoal vestia de branco, não usava a Bíblia, entrava na fila para tomar passe, para evangelizar ali. Evangelizava, irmão. Quantos testemunhos eu vi? Nós não entrávamos em terreno. Nós íamos, nós fizemos por 18 anos. Direito de resposta, né? Isso, nós fizemos por 18 anos um trabalho de evangelização na praia, na noite de Iemanjá. Então ficávamos das 8 da manhã das 8 da noite até as 8 da manhã. Nós íamos abordar. Nós não entrávamos dentro dos terreiros. Nós íamos abordar as pessoas que estavam lá na fila de passe. Tudo de branco. Sim. Os irmãos também de branco. Se nós chegássemos ali de paletó e gravata, as pessoas iriam nos ouvir. Eu tô te dizendo o que tem a ver, irmão. Porque aí eu trazia do lugar. Vou te dar exemplos Agora eu te históricos. pergunto. É diferente de estar num carro alegórico. Mas, irmão, no meio, por exemplo. O tema não tá falando de carro alegórico, querido. Só lê aí. É participar, Cruvinel. Então, é participar. Querido, ninguém tá falando de bloco. A gente não pode negar. A grande questão, eu vou fazer uma pergunta aqui e deixar para vocês debaterem o seguinte. Paulo diz em Coríntios o seguinte: vocês não podem beber do cálice do Senhor. Isso. E depois vocês beberem do cálice de Satanás. A grande pergunta mesa do Senhor e mesa do demônio. Essa participação, esta ida ao carnaval, com eu queria, até pela sua inteligência, pelo nosso querido pastor que eu acho que talvez seja quem pode transmitir muito isso para nós, que está na rua, que é uma igreja sem parede, sem fronteira. Mas a questão é o seguinte aqui: quando uma igreja vai lá em um bloco de carnaval, eu vi a Cláudia Leite, que se proclama cristã, vestida de uma forma, não vou dizer se é apropriada ou não, subindo num carro alegórico. Aline Barros agora. E a grande pergunta é: até que ponto nós não estamos deixando que Romanos 12 se cumpra nisso de sermos moldados ao molde do mundo para poder tentar alcançar o próprio mundo? A questão é a intenção da participação do evangelista será sempre o resgate. Sim. Isso daí é inevitável. Por quê? Porque Jonas também achou que não deveria resgatar o povo de Nínive e sofreu as consequências. Agora, o que acontece? Nós também temos limites e temos fronteiras. O que nós não podemos? Participar de uma forma de se assentar à mesa, que é diferente. Se eu participo, nós sabemos que batuques no carnaval, isso não é evangelismo. Isso daí são ogãs. São frequências. Então, mas quando você sai num carro alegórico e lá em cima tem o tambor, mas eu posso, então só um pouquinho, eu pastor, posso ser Danilo. O senhor está me dizendo que o senhor é a favor até certo limite. Até certo limite. Por quê? Porque nós estamos falando de evangelismo, não estamos falando de palhaçada. Porque existe também isso. Nós temos que ter a sensibilidade. Estamos falando de evangelismo. O evangelista, ele tem um posicionamento. O participante é outra coisa. Olha, porque o nosso tema, pastor, é esse. Exatamente. Pode participar, E aí Cruvinel. O pastor Joaquim, você pega um texto, com todo respeito ao Joaquim, que eu conheço há quase 40 anos, fora do contexto, quando ele fala de carne, Gálatas capítulo 5, Esse é o 17. carnaval, mas o irmão não deixa eu falar. O irmão vai deixar eu falar? Pois não. O irmão vai ter misericórdia do servo de Deus? Pois não. Obrigado, então, irmão. Gálatas capítulo 5, 17, diz que, que existe uma luta entre carne e espírito. É verdade. A Bíblia diz, não deis lugar à carne. É verdade. A Bíblia diz aos Gálatas, não use da liberdade para dar lugar à carne. Ele citou
1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados, glorificai a Deus o vosso corpo. É verdade. Eu concordo com isso. Eu falei que existem limites. Irmãos, evangelismo é fora da igreja. Eu sei que não é o caso dos companheiros que aqui estão, mas dá a impressão que estão elitizando a igreja do Senhor. Você quer ver? Vamos jogar fora então o livro de Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, que vestiu como sacerdote do hinduísmo e pregava o evangelho. Tá lá, CPAD que lançou, rasga e joga fora. Vamos jogar fora a história de Hudson Taylor, que deixou o cabelo crescer como se fosse um chinês e entrou pro meio da China e ganhou milhares de pessoas para Cristo. Irmãos, eu tô falando do que eu vivo. Como mestre de capoeira, eu entro no meio desse pessoal, começo a pregar o evangelho e muita gente vem a Cristo chorando. Eu não preciso comungar com o erro nem com o pecado. Não. Agora, onde é que está o pecador, gente? O pastor, então, Cruvinel. Só para terminar, o pastor aqui, servo de Deus, pastor Adriano, ele já lançou aqui, pérola aos porcos. Que é isso? Eu vou pregar. Eu quero direito de resposta, sem dúvida, mas eu estou esperando aqui, eu vou ouvir o irmão. Quero ouçam, quer deixa de ouvir. Se a pessoa te ouvir, aleluia. Ao homem herege, depois de uma ou duas administrações, deixa, mas deixa eu falar para ele primeiro. Tem que ser lançado. Pastor Adriano, vou até aparecer aqui, olha só. É esse irmão que falou, viu, gente? Pastor Adriano, e aí, pastor Adriano, esse lançar pelas aos porcos, até onde vai essa expressão? O que é isso que o irmão quer dizer? Exato. Agora, o Cruvinel, você rodou e não respondeu. Exatamente. Qual é a pergunta? Eu quero saber se o irmão sobe ou não sobe num carro alegórico derededê. Se ele... Responda agora, ó. Responde, irmão. Eu vou responder agora. Se derem a oportunidade de eu subir num carro alegórico para falar do amor de Jesus, eu subo. Um irmão nosso... Não, Cruvinel, não rodeia, não. Responde direto. A questão é, nós queremos saber se pode participar. Eu posso dançar, eu posso curtir o samba lá, levar a bateria, levar os passistas. Levar os passistas, os irmãos estão mais preocupados com os pais. Então vamos fazer o seguinte: para de cantar Castelo Forte é Nosso Deus na igreja, porque a melodia foi tirada da cervejaria por Lutero. Então o que acontece? Veja bem, eu não estou falando de vai ter que colocar tempo. Só eles falam. Tá perguntando, eu tô respondendo. Olha só, eu vou fazer uma pergunta pro pastor Cruvinel. Peraí. Deixa Adriano. Corta os nossos microfones e deixa só os irmãos falar. Vai lá, Adriano. Quando a gente não tem direito de resposta. Bom, eu quero aqui, queridos, deixar bem claro que quando eu coloquei que é como se estivesse dando pérolas aos porcos, é porque não é um ambiente apropriado. Eu não estou aqui invalidando o trabalho como o do pastor Levi, que faz um trabalho maravilhoso. Não estou aqui invalidando o trabalho do pastor Cruvinel através da capoeira, do ministério lá em que ele tem de evangelismo. Eu não estou invalidando e nem os irmãos que têm bloco de carnaval, que, enfim, tem muitas igrejas agora que tem um espaço lá. Que tem um espaço que conseguiram. Tá errado. Enfim, independente de estar certo ou errado, eu não estou invalidando a prática, porque cada um sabe de onde Jesus o tirou, meus irmãos. Se não fosse a igreja, as igrejas que têm essa visão de evangelismo na Cracolândia, em lugares onde muitas vezes a igreja não quer entrar, quem pregaria o evangelho para essas pessoas? Agora a questão é, eu estou dizendo que nesses ambientes o coração das pessoas não estão abertos. Ah, pastor, o senhor está generalizando? Não, porque tem testemunhos de homens de Deus que foram resgatados nesses ambientes. Mas nós estamos discutindo o que aqui? É bíblico. É a melhor estratégia de evangelismo, meus irmãos. Existem diversas outras estratégias para nós evangelizarmos. Por que escolhermos o carnaval? Eu vou citar um texto e já vou passar a palavra. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ali está falando culturalmente sobre o que comer e tal. Mas olha só o que o verso 9 diz. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Isso. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Amém. Nós pegamos esse texto, vamos contextualizar. Tudo o que acontece numa festa de carnaval, meus irmãos, está consagrado a ídolos. Nós já citamos aqui tudo.
é uma coxinha que você come, é uma garrafa de água que você bebe, o ambiente que você está consagrado a demônios, a Exus, a Herês, enfim. Então, se eu estou lá, ainda que seja no objetivo de evangelizar, e eu creio que Deus usa pessoas assim, não estou criticando e nem tirando o mérito dessas pessoas. Eu só estou dizendo que não é a melhor estratégia. Eu respeito quem faz, mas eu jamais induziria a minha igreja a estar num ambiente desse para evangelizar. Pastor Adriano, com isso eu queria até citar aqui 3 perguntas e também aqui a participação dos nossos internautas pelo YouTube, como o Eduardo Renan diz o seguinte: temos outras ferramentas e momentos mais oportunos para evangelizar. Porém, Deus pode salvar até no meio do carnaval. A Elaine de Oliveira vai nos dizer o seguinte: Deus pode salvar no meio do carnaval, sim. O Silvério França diz, mas por que tem que ir no dia do samba? Boa. E aí eu vou aqui acrescentar uma pergunta, passar a palavra ao nosso querido pastor. A grande questão é que hoje a igreja tem defendido, e os que são adeptos, como o pastor Cruvinel, e o nosso querido pastor Ney, de que a igreja deve estar, é porque se usado muito texto dizendo que a luz deve brilhar no meio das trevas. E o sal não é sal enquanto ele está no saleiro. O sal tem que aparecer fora do saleiro. Né? Legal, bom, legal. Mas a minha pergunta é, essas pessoas, elas estão nas trevas quando estão no carnaval ou elas vivem em trevas? O lar delas não está em trevas? Com toda certeza. O trabalho que o ambiente que eles trabalham também não está em trevas? E aí, eu só estou fazendo a pergunta da nossa querida irmã, daqui, ó, do Silvério França. A pergunta é, por que tem que ser no ambiente de carnaval? Por que não no ambiente de trabalho? Por que não o ano inteiro na sua casa? Por que não no ambiente da escola? A minha pergunta é, a igreja não está usando do momento de carnaval como uma desculpa para a evangelização, mas na verdade para participar de uma festa mundana? Querido pastor. É o que eu vejo, pastor Calixto, eu vejo dessa forma. Infelizmente, muitas dessas igrejas não fazem evangelização lá no bairro, mas eles querem colocar um bloco na rua. Então eu sou contra isso, porque em vez de evangelizar, sabe o que pode sugerir aí? Uma provação dos valores totalmente contrários à palavra de Deus. Então as pessoas esperam encontrar um bloco gospel no carnaval ou elas esperam o candomblé, a umbanda e etc. De alguém, de um cristão participando efetivamente do carnaval, o que o senhor me diz? Eu quero rebater a fala do pastor Adriano, quando ele cita aquele texto, para que nós venhamos tomar cuidado, para não escarnecer, para nós não nos contaminarmos, já está falando para o caído, que está tendo uma participação direta com o pecado. Sendo que a igreja é luz nas trevas. Vou dar um exemplo. Nós estamos na Cracolândia todos os fins de semana. Nós não precisamos usar crack. E nós não precisamos ser vistos como pessoas que estão entrando, porque lá também tem pessoas que não querem ouvir. Lá também tem pessoas que não querem saber do evangelho. Pastor, eu louvo a Deus pela sua vida e eu fiz muito desse trabalho e agora o senhor usou uma palavra principal. Nós estamos na Cracolândia, mas nós não precisamos usar o crack. A Cracolândia Por não exemplo, está em nós. eu vou dar um testemunho aqui. Eu fui um drogado, marginalizado e alcançado às 2h30 da manhã por um jovem na favela. Exatamente. Que teve a coragem de enfrentar o revólver que estava na minha cinta. Estava na biqueira, né, na irmão? biqueira para me falar de Jesus. Então isso é glória seja dada a Deus por esse tipo de gente. Mas, pastor, mas é muito diferente, e a participação do carnaval. Sim. O que nós temos visto são igrejas fazendo a mesma coisa que os que não são cristãos fazendo, dançando. Crente indo para a avenida quase nu, quase pelado, com a intenção. Por isso que eu quero que o senhor explique bem a sua visão. É uma linha muito fina e tênue. Exatamente. Nós precisamos ter sensibilidade nesse tema, porque também nós sabemos que tem igreja que não é igreja. Olha só. Que tem povo de Deus que não é povo de Deus. Olha só, o senhor tem mas coragem quando nós de falar isso hoje, pastor? O quê? Não sei se vocês repararam que tá na internet bastante lá, a Igreja Casa, que fez recentemente uma festa rave, isso, gospel, é igreja.
O senhor Então, é a favor desse tipo de atitude? Absolutamente contra. Absolutamente contra, Mas porque a primeiro igreja nós Cruvinel nos acusou de nós estarmos Não. elitizando a Não, igreja. não, Agora não, o senhor igreja está se fazendo mundanizando. isso. O pastor, irmão, Não, o pastor Cruvinel, ele se posicionou dentro da fala do irmão. Irmão, por favor, não coloque na minha boca o que eu não falei. Exatamente. Não, eu tô usando Então, o que o senhor falou. Tá bem. Quando nós falamos Tá gravado. quando nós falamos da participação de evangelismo, nós estamos falando de resgate de vidas. Nós nós estamos somos falando de totalmente a busca favor. do pecador. Não estamos falando lá para ser mais um Ogã que está tocando e entrando em frequências. E a gente sabe exatamente que hoje não se defende instituição, se defende corpo de Cristo, que é muito diferente. Que é muito diferente. Quando nós defendemos a interferência da igreja com a participação, nós não estamos colocando esse povo. Porque para mim esse povo, eles nem fazem parte desse contexto. Então o porque senhor está igreja. dizendo, mas- então o mas senhor está antes- dizendo mas, para irmão, mim. Vamos lá, pastor. Eu quero ouvir o pastor Joaquim. Porque se a gente for do Você está extremo ao tomando outro. todo o programa, Cruvinel. É interessante, Pastor Joaquim, pastor Ney, igual ele porque tava falando, Vou antes... perder a minha linha de raciocínio. Pastor Ney, então. antes nós tínhamos as chamadas igrejas neopentecostais fazendo esse tipo de trabalho. Bola de Neve, Renascer, Lagoinha, etc. E aí, os tradicionais desciam a lenha. Mas hoje nós temos as igrejas tradicionais indo, fazendo o mesmo. E aí eu te pergunto, tá certo isso? Não tá certo. Então, mas a gente porque se não a gente tem... for- A gente, para evangelizar, não tem que se misturar com o mundo. Nós estamos no mundo, Sim. mas não podemos nos misturar Mas com nós o mundo. somos Daniel na então, Babilônia. a gente tem que ser luz Não no meio fora. das trevas. Então, o trabalho, por exemplo, feito na Cracolândia, é válido. Agora, eu te pergunto, é o mesmo trabalho que é feito lá no Sambódromo, por exemplo? Não, irmãos, não é o mas mesmo me trabalho. permitem? Não dá para fazer essa comparação, Irmão Calixto, pastor Ney, pastor, porque é muito o senhor me diferente. permite agora? Lá, as pessoas estão ali, sensualidade, droga, etc. Então, por exemplo, eu evangelizo na Cracolândia. Os caras até deixam de fumar, por exemplo, o crack, quando a gente está evangelizando. Ali eles vão parar com as coisas, com as práticas Mas contrárias à palavra de Mas Deus. Porque tem um evangelizando num bloco carnaval, gospel. porque o que acontece? Quando nós falamos, só muda o pecado. Só muda o pecado, mas a presença é a mesma. Na Cracolândia, no carnaval. O local aonde é for. diferente. A presença é a mesma. Eu não posso o Adriano tá concordando agora despotencializar. com o Cruvinel, hein, Adriano? Eu não posso, eu não Eu- posso despotencializar o poder que há no nome de Jesus. Não, a gente não nega Eu o não poder de posso. Deus. Permite, Permito. não me permite. Queridos irmãos, veja bem. O fato de um crente ir para um evento desse de pregação, ou de evangelização, como no seu evento lá no final de ano, e ele desviar, Jesus tinha 12, um era um demônio, no meio de 100, quantos demônios não tem? Então, realmente, pode acontecer. Pode acontecer de gente na igreja. Quantas irmãs na igreja de saia que não conseguem dobrar o joelho de tão justa que a saia é? De tão justa que a saia é. A sensualidade está na pessoa e não especificamente no lugar. Mas o evento até na vai igreja, Mas eu vou proporcionar. tentar. sensualidade tem na Eu igreja. pedi, eu vou esperar. O evento vai proporcionar, Não, vai ó, facilitar. irmãos, quando o pastor me permitir falar, eu falo. Pois não, pode falar. Então, muito obrigado. Ó, vamos lá. Então, o que acontece, irmãos? A minha questão aqui, é óbvio, não é de mistura. Não é de mistura, existe uma questão heterogênea, não se mistura evangelho com mundo. Agora, o evangelho está no mundo, o evangelho que está no mundo para ser pregado. Exatamente. Eu não o tema não fala de subir num trio elétrico. Não, mas diz de participação. Então, participar lá. De que forma? Está lá. Então, irmãos, olha, queridos. Cruvinel, olha, não cabe a gente abrir um lequezinho aí só pra gente saber, como disse o pastor Ney Sei. agora, essa participação é de que forma? Estar lá, porque veja, Jesus, irmãos, entrou na casa de publicano, que era considerado anátema. Mas ele não agiu como Mas, irmão, publicano. o senhor tá rindo, irmão, mas eu vou explicar a sua risada, ó. Olha, Eu também agora tô rindo aqui, não, sabe Cruvinel. por quê, irmão? Porque Vou Jesus não explicar, participou. Vou explicar por quê. Jesus não agiu como publicano. Um debate. Foi pra fazer maravilha. O debate, ele tem que ser no campo das ideias, não é? Não é nada pessoal, então, pastor, mas não é pelo a amor primeira de vez que o Deus. senhor faz isso. Olha aqui, ó. Eu faço Olha isso aqui, com ó. todo mundo. O Eu tô rindo Cruvinel do é terrível. argumento, Ele tá pastor. querendo intimidar o senhor. Eu tô rindo do argumento, eu conheço ele há 40 Eu estou anos. tentando terminar aqui minha linha de raciocínio.
Porque, veja bem, não havia carnaval na época de Jesus, isso é anacronismo. É a questão anacrônica. Colocar algo que não existia. Haviam festas pagãs. Haviam festas pagãs. Sim. E Jesus esteve. E o carnaval é pagão. Irmão. Mas Jesus não vamos lá, estava na vamos lá. festa pagã do Irmãos, carnaval. ó, o pessoal da rádio aqui, o pastor Joaquim não quer deixar eu terminar de falar. Não, Cruvinel, fala. Cruvinel, Então, sai do microfone campo. não tá Então, ó, cortado. sai do campo não. do vitimismo. Olha, Fala, o meu irmão. Vitimismo não, querido irmão. Tô tentando terminar a linha de Então raciocínio, vamos o senhor lá. e eles estão tentando quebrar. Deixa ele falar. Então, o que vamos combinar obrigado. aqui. Deixa ele Olha falar. só. Sem atacar a gente, hein? Sem atacar a gente. Não, estou falando a palavra. Estou falando de evangelismo. Jesus esteve no meio de pecadores e ímpios. E ele fazia a diferença. Nós, se formos lá, na verdade, eu não me lembro de ter evangelizado num trabalho desse, mas iria com tranquilidade, porque nós temos que fazer a diferença, gente. Eu iria de camiseta, de bermuda, não tem problema. Minha Bíblia, falando de Jesus, não consigo usar a Bíblia, levo o folheto. Não consigo usar folheto, trago alguém para conversa pessoal. A questão aqui não é de subir ou de me fantasiar. Tem muita coisa do diabo. Aliás, quase tudo ali é do diabo. Agora minha pergunta. Estão falando muito de mulher nua, mulher seminua. Vou perguntar para os irmãos, será que o nosso evangelho é tão fraco assim que um crente não consegue evangelizar? O evangelho não é não, mas Jesus disse o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não dê lugar ao diabo. É fraca. Então não use... Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. A carne é fraca. Então tá bom, ó, minha opinião... Não, eu tô perguntando pro senhor. A carne é ou não mas é? Mas o pecado não é Temos que vitamina. fugir da aparência do mal. O pecado não é vitamina. Eu tô dizendo, irmãos, que discordando do pastor Adriano, com respeito aqui, da Igreja Genuína, do meu amigo pastor César Cavalcante, discordando com respeito, eu sou a favor de evangelizar todo mundo. Em qualquer lugar. Também. Nós também. Vocês falaram assim, ó, vamos evangelizar na igreja, bora evangelizar, no trabalho, bora evangelizar. A Bíblia diz, fala, pregai a tempo e fora de tempo. Se eu tiver oportunidade, eu vou evangelizar. Pastor, a nossa questão não é o evangelismo. Mas qual a diferença? A nossa questão, a pergunta qual é? É o ambiente. É o ambiente, O pastor. ambiente modifica, pastor? Olha, Não. por exemplo. Modifica a sua fé? Por exemplo, meu irmão, por exemplo, não é isso. Esses Parece- camaradas que estão lá na avenida vão pegar o metrô. Por que não fica na porta do metrô para Bora evangelizar evangelizar eles? também, pastor. No terminal de ônibus, por Bora exemplo. também, pastor. Então, em vez de ir lá na avenida, eles não vão escandalizar o evangelho. Ó, Sabe por quê? uma Até pergunta. mesmo essas mulheres peladas, elas não vão no metrô, elas não vão no ônibus. Eu Chega posso lá, elas responder. tiram a roupa. Lá na Eu posso avenida. responder. Eu fui evangelizado com 2 armas na cintura, com uma quantidade de droga dentro de uma biqueira vendendo droga, porque teve alguém que entrou no território. Nós estamos falando de territórios. Ponto. São dois ambientes. Nós- Dois ambientes. Então, mas o ambiente, mas calma aí, Diferentes, são talvez para diferentes. alguém que está aqui jamais entraria dentro de uma favela, dentro de uma boca para evangelizar um traficante. Pastor, de São novo. ambientes. Mas sabe o que Pastor, acontece? Mas eu Ó, queria por só exemplo, dizer uma é um coisa ambiente aqui. É o seguinte, desfavorável também. O ambiente é desfavorável. Mas Por todo exemplo. ambiente é igual, porque existe aqui e aqui ninguém... como eu fui criado em comunidade e o senhor... Como a gente usava lá o Eu termo, era do samba, né, Tá irmão? ligado como é que Eu é também, lá. é. Tá ligado como é que é lá. Pastor Certo? Calixto. Pode estar quem for, irmão. Na hora que pinta um crente de verdade na rua, O negócio pega. a gente... Ô, irmão, era assim ou não eu era? tenho uma experiência. Apaga o baseado, se Exatamente. passar uma irmã de coque, abaixa a cabeça, é verdade. porque tá vindo aí uma serva de Deus. A minha pergunta é, no carnaval o ambiente é o mesmo? Não. Ô, irmão, o poder de Deus, quando é liberado, o ambiente se transforma. A palavra tem o poder de transformar ambientes. Mas e quando o crente Tem poder. age igual a todos do ambiente? Mas como é nós um estamos errado, vendo aí? pastor Não, aí Calixto. já Eu quero fazer uma pergunta. Então, Cruvinel, Outro você contexto. está Não. rodeando, mas não Pastor vai Não Calixto. responde, não responde. Pastor Calixto, eu quero fazer uma pergunta pro pastor crente- Cruvinel e pro pastor Ney. Sim, vai lá. Antigamente tinha um hotel, nem sei se existe mais, chamado 69 na Avenida São João. Verdade. Quem é antigo sabe o que era o 69, um local de prostituição. Eram andares as Tem muitos prostitutas. ainda lá. Então,
Eu não sei, não tenho ido mais lá. Mas, por exemplo, vocês entram. Vocês entram. Vocês entram lá no 69 para evangelizar as prostitutas? Nós evangelizamos prostituição. Vocês entram no 69, no hotel lá das prostitutas para evangelizar elas? Olha, antes do pastor responder, gente, olha, tá pegando fogo o debate aqui. Você não pode ficar de fora. Tem muita gente comentando no YouTube. Eu acho que prostituta não precisa de evangelho, olha não, parece. Olha só. O Oliver Mendes diz, irmãos, quem já teve problema com uma determinada área, é claro que ele não deve ir nestes locais. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus deixaria de evangelizar por ser um local inapropriado? Ou seja, ele reconhece que há uma fragilidade no ambiente, uma sedução no ambiente para algum tipo de cristão, mas a pergunta é, Jesus verdade. Vai ou não vai lá, Cruvinel? Olha, essa pergunta é plausível, pergunta... até pra gente imaginar aqui. Tem irmãos que têm muita dificuldade, tem irmãos que não conseguem entrar num bar, porque ele era alcoólatra. É óbvio, então a gente tem que ter pé no chão, não debate pelo debate. É óbvio, olha, eu tenho um amigo que tem uma escola, tem uma bateria de escola, da escola de samba, ritmo dentro da própria igreja para evangelização. Jesus da Vitória. Não, eu quero mandar um abraço aí de pregar e aí deve ser atirar dentro, meu abraço. Irmão, sabe quantas pessoas aceitaram a Jesus? Porque veja bem, queridos, presta atenção, irmãos, vamos ser racionais aqui. Não estou falando agora já do ambiente do carnaval lá. Veja, nós cantamos hinos da Shirley Cavalhais, é o quê? É forró. Nós cantamos hinos clássicos que na verdade são boleros. Então, agora, porque o ritmo é o ritmo de samba, não se pode pastor, cantar. Aí, me perdoa, isso já está enviesando. Já está enviesando. Eu tô perdoando não você. É esse o tema do debate. Então, irmão, não são ritmos. Não são ritmos. O problema é o ambiente. Sim, aí eu sou obrigado a concordar. As práticas que se eu vou chegar invocam naquele ambiente. Mas eu vou chegar lá, tocar querido. a música em si. Eu vou chegar lá. A maioria desse pessoal que foi convertido, que hoje faz parte desse trabalho evangelístico, veio de fato do samba, que foi evangelizado ali em loco. Então, o que acontece, irmãos? O crente tem que ser com uma garrafa tampada, jogada dentro da água. Olha, se eu tiver num lugar desse, passar uma escola de samba lá com as mulatas, com as baianas, Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa sua ilustração. E eu falar de Jesus e aquilo for maior que minha fé, o problema não está lá, o problema está na minha fé. Está comigo. Você precisa ser evangelizado. Pastor Adriano. Pastor, dentro dessa sua ilustração que o crente precisa ser como uma garrafa tampada dentro de uma água impura, vamos assim dizer, como é que o líquido que está lá dentro vai sair e não tem líquido lá, fora, irmão. Quem está dentro é o ar. Então, por isso que ela não afunda, é o Espírito Santo. A palavra pneuma, o senhor sabe muito bem, é ar. Então, quando eu faço a ilustração, uma garrafa tampada, jogada dentro da água, pode vir um tsunami. Ela vira o transatlântico, mas a garrafa está sempre em cima. A minha pergunta é o seguinte, vamos lá, se vocês permitirem aqui, é uma questão de ciência. Eu quero saber o seguinte, a ciência aqui agora é o seguinte... Esse irmão Oliver faz uma pergunta pertinente para nós. E que os senhores rodeia e não quer responder. O senhor falou da garrafa, eu vou dar uma outra ilustração aqui. Alguém aqui já comeu bacalhau? Sim. Ele é um peixe? Salgado. Mas ele é salgado natural ou nós o tornamos assim? Natural. Não existe peixe salgado. O peixe vive no mar, em uma água salgada. A água passa pelas suas vélvula. Ele recolhe os sais minerais que ele precisa para sobreviver. Certo. Mas, no entanto, quando você corta a carne dele, ela é insolsa. Ela não tem nem sal nem nada. A minha pergunta, que é o que o Oliver está dizendo aqui, é o seguinte. Todo cristão tem a condição de filtrar esse ambiente. Lógico que não. Para poder estar lá evangelizando? Com toda certeza. Essa é a pergunta. A minha pergunta vai mais longe agora e eu quero que os senhores respondam. Até que ponto tem sido saudável esse tipo de evangelismo? Eu diria que ele mais confunde do que edifica. Ele mais confunde. O senhor acredita num desserviço? Porque as pessoas, pastor, têm um conceito de que a igreja, ela não apoia o carnaval, muito pelo contrário, ela condena. Carnaval é do diabo, alguém tem dúvida aqui, não? Eu nenhuma. Então, embora seja de origem cristã.
Não, Na até questão do... no Não, é que relativismo, na verdade, a igreja abraça, nós cristianizamos a igreja o carnaval. católica, a igreja católica, vamos deixar bem claro, Não, nós cristianizamos, é por isso a que ele é igreja toda católica. quarta-feira de cinza. A igreja católica fez isso. O carnaval então, depende da questão da Semana Santa. Exatamente, que é a quaresma, ou seja, você faz o que quiser no carnaval, que parece que alguns crentes que é o que estão vivendo. E aí depois faz você 40 dias de jejum, de petina e de como é que é? Que os sei lá, católicos como é que pra é? poder ser perdoado e compra uma indulgência no final dos 40 dias e ser perdoado. A minha pergunta é, Cruvinel, e aí, como é que tá? É um desserviço? Sim. O senhor acredita que isso mais atrapalha do que edifica? Com toda certeza. Escandaliza a igreja. Passou agora na Rede Globo. Pastor, quer falar, né? Assim, irmãos, de verdade, eu respeito os meus irmãos, de verdade. Eu já tô com 40 anos de fé, entendeu? 40 anos de fé. Tô fazendo esse ano aqui, servindo a Deus. E eu fui ensinado assim, que é tudo dentro da igreja e tal, e eu entendi que eu tenho que ser sal da terra mesmo. Os irmãos estão dizendo que é um desserviço, me dá exemplos disso, que não sejam pontuais. Porque onde que evangelizar? Eu não estou falando de subir, não estou falando de colocar fantasia, não estou falando de ficar pelado. Então me responde, Cruvinel, o crente você é a favor de chegar nesse ponto? De fazer que ponto? De carnaval, de ficar pelado, Deixa eu fazer uma pergunta pro Cruvinel. Irmãos, queridos, a pessoa de verdade. Irmão, pastor, com todo respeito, posso te fazer uma pergunta? Fica à vontade. O senhor está defendendo que... O senhor não está defendendo a questão de participar, de subir no trio, de se vestir e tal. Mas no evangelho, ou nesse contexto atual que a gente tem visto, quem se diz sou cristão é colocado lá no holoforte. Entende? Boa! Eu quero mais ficar no colocado em holoforte. Só que muitas vezes, infelizmente, esses irmãos eles não têm estrutura para isso. São artistas, são famosos que acabaram de chegar. Então a gente precisa ter... Falou, é preocupante. Mas isso aí, pastor... Esse holoforte, essa pessoa está pronta para essa sedução? Então, de que forma seria esse participar sem se envolver? Bom, vou até tomar um exemplo aqui com a vênia do... A pergunta é como participar sem se envolver. Vou tomar exemplo do pastor Joaquim com a devida vênia, que para participar do evento, que não é brincadeira, lá no final do ano, que tem demônio pra caramba... Olha, gente, tem muita pergunta na internet, hein? Tinha trabalho de jejum antes, não é assim? Sim. Não era assim? Ninguém ia se não fosse treinado, Ninguém ia se não fosse treinado. Então é óbvio, meus amados irmãos, que tem coisa que não é pra qualquer um. Por exemplo, eu já vi em roda de capoeira gente falar de Jesus, entrar na roda e querer bater nos outros. E de uma mesma fonte não sai dois tipos de água. Eu sou convertido, então eu tenho que dar exemplo. Agora, eu sou responsável pelo desmando do irmão A ou do irmão B. Tem irmão que não vigia, que ele não pode, pastor Calixto. É do nosso tempo isso. De fazer visita em casa, lembra disso? Ixi. Tinha irmão que a gente não podia levar. Por quê? Porque ele criava problema e era capaz de ficar endemoniado. Então, o que eu estou dizendo? A questão é macro, não é micro, não é pontual. Aconteceu uma desgraça com fulano ou com ciclano. Eu devo participar numa situação dessa para evangelizar? Eu devo. A igreja, no geral, deve. Agora, a igreja tem que ser preparada como o pastor Joaquim preparava o pessoal. Sim. Não é pra qualquer um, não. Cruvinel, a Adriana tá perguntando aqui, eu quero que se você responda. Peraí, só porque está consagrado, você está com medo dos demônios? Não fui eu, quem falou foi ele. Não, mas eu quero saber daí aí. Irmão, maior é o que está em mim do que aquele que está... O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos comer o que tiver no açougue sem perguntar, porque a maioria da carne sacrificada, a maioria da carne vendida vinha dos templos. Mas aí, a Bíblia diz, se você tiver ciência, você não deve comer. Deixa eu terminar também, então pastor Calixto. A Bíblia também, a Bíblia diz que não tentará no Senhor teu Deus. Mas Paulo disse que o ídolo nada é. O ídolo, eu já vi pastores, nossa, Assembleia de Deus, morrendo de fome, lá na Bahia, não tinha o que comer, só tinha baiana vendendo, sabe o que ele fez? Comprou acarajé, levantou acarajé na frente dela, deu graça, comeu e não deu problema nenhum, porque pastor era necessidade. Ney, aí, pastor? Mas aí são experiências. Eu quero rebater uma fala aqui. Manda aí. Eu escutei aqui na mesa do pastor Joaquim que era um desserviço. O evangelismo nunca será um desserviço. Concordo. O desserviço maior está sendo as lideranças das igrejas que estão discipulando mal.
os seus evangelistas. E não botando o povo para evangelizar. Não tá pondo. Isso. Irmão, eu vou fazer uma pergunta acha que hoje. Tem que justamente no período de carnaval ir lá eu vou falar uma no coisa pra você. sambódromo. Esse é o Qual problema. que é o menor departamento hoje de uma igreja? Fala. O menor departamento, a menor verba, a menor de todos. Missões, E qual seria, evangelismo, gasta mais com o maior pizza, departamento? chiclete, etc. Porque os evangélicos... Verdade. O evangelho, Fala, Atos Deus, não deixa eu deveria te ajudar. acabar no capítulo 28. Concordamos. Porque o que nós estamos escrevendo? A Assembleia de Deus, ela foi formada por missionários. Todas as igrejas, aonde a igreja não chega, chega um missionário, chega um evangelista primeiro, e tudo em lugar de caos. Então, falar que o evangelismo nesses lugares é um desserviço, na verdade, é direcionar errado o tiro. Mas se a gente também Não, observar pastor. É a direcionar errado história da também. própria Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus nunca foi no carnaval e é a igreja que mais evangeliza Isso. ainda hoje no Isso. Brasil. Então, agora o que acontece? É verdade. A verdade é a seguinte. Olha, gente, Você- olha, o senhor tá segura que o negócio tá pegando fogo e eu preciso ir pro intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, você não pode perder a segunda etapa do debate. Ô, gente, podemos ir lá? É lícito, é bíblico evangelizar no carnaval? Ou seja, participar para evangelizar? A gente volta já já. Daqui a pouco tem mais debate. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate. Mais palavra. Mais sabedoria. Mais FM. Mais de Deus pra você. Mais FM. Mais adoração no seu rádio. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Prepare-se para viver dias de avivamento, comunhão e transformação. De 1º a 4 de março, acontece o Congresso de Jovens UMADESP 2025, na Avenida Celso Garcia, 560 Brás. Serão 4 dias com muito louvor, palavra e a presença poderosa de Deus. Com o tema Renúncia, jovens escolhem estar na presença de Deus enquanto o mundo busca seus prazeres. Teremos convidados especiais e uma programação que vai impactar sua vida. Não fique de fora. Convide seus amigos e venha fazer parte da geração que vai fazer a diferença. Congresso UMADESP 2025. Mais do que um evento, um encontro com Deus. Mais FM 102.9 São Paulo. Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @Mais FM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração. Sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Mais de Deus pra você. 102,9. Mais FM. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Essa rádio é demais. Mais FM.
A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @maisfm102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @maisfm102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Prepare-se para viver dias de avivamento, comunhão e transformação. De 1º a 4 de março, acontece o Congresso de Jovens Umadesp 2025, na Avenida Celso Garcia, 560 Brás. Serão 4 dias com muito louvor, palavra e a presença poderosa de Deus. Com o tema Renúncia, jovens escolhem estar na presença de Deus, enquanto o mundo busca seus prazeres. Teremos convidados especiais e uma programação que vai impactar sua vida. Não fique de fora. Convide seus amigos e venha fazer parte da geração que vai fazer a diferença. Congresso Umadesp 2025. Mais do que um evento, um encontro com Deus. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. Isso aí, gente de São Paulo, de todo o Brasil, a Mais FM 102.9 tá de volta com você com o debate que tá pegando fogo, Brasil. O debate tá pegando fogo. Tô aqui com os queridos debatedores que já vão voltar a falar com você, mas é importante demais que você mande aí, ó, pelo Instagram ou pelo YouTube, o canal do YouTube da Mais FM 102.9, as suas informações. Nós estamos lendo aqui a pergunta de alguns ouvintes e o tema do nosso debate é bíblico a igreja participar do carnaval para evangelizar? Gente, meu Deus do céu, eu vou voltar aqui com a palavra com o pastor Adriano. Pastor Adriano, como é que tá esse negócio? A gente entende, né, aqui o posicionamento dos nossos queridos pastores, e a gente está aqui discutindo no campo das ideias, com todo respeito, com todo amor e carinho. E eu creio que uma pergunta que deve estar muito recorrente aí nos nossos comentários é como o pastor Calixto leu, né? Só porque recebeu a unção, então você está com medo dos demônios. Não é essa a questão, queridos. Eu li o texto aqui de 1 Coríntios 8, que o apóstolo Paulo está nos orientando. Se você comer, ou se você fizer uso da liberdade que você tem em Cristo, e isso for escandalizar o mais fraco, não faça. Não faça. A questão não é que se nós formos lá, nós vamos cair em tentação e tal. Embora a Bíblia disse para nós não darmos lugar ao diabo, tá? Mas não é essa a questão. Mas o problema é quem vem atrás de nós. Nós somos pessoas que cuidam de pessoas, né? Nós chamamos de ovelhas. Pastoreamos uma igreja. Então tem muita gente olhando para nós, observando as nossas atitudes. Então eu acho que esta não é a melhor estratégia. Existem diversas estratégias, como nós temos aqui o pastor Ney, que faz um trabalho maravilhoso na Cracolândia. Tem outros pastores, homens de Deus, que também fazem trabalhos importantíssimos de evangelismo. Mas será que esta é a melhor estratégia de evangelismo? Vamos fazer um bloquinho e ir para o meio da rua? Qual que era a melhor ou a orientação de Jesus Cristo na questão do evangelismo?
era ir até a casa das pessoas, porque quando você entra na casa das pessoas, você entra na intimidade das pessoas, você consegue enxergar a realidade das pessoas, você consegue não só levar a palavra, mas de repente também uma assistência social para aquela pessoa. Então a gente tem diversos momentos durante todo o ano para evangelizar. E aí o crente não se mobiliza nem sequer aí como nós temos a questão do cristianismo se envolvendo na marcha para Jesus, o cara não faz nada. Aí chega no carnaval, não, vou lá para o meio. Então o senhor está dizendo para mim que muitas igrejas, muitos cristãos estão usando dessa época para dar ocasião à carne, porque o ano todo ele não faz nada, ele não evangeliza, ele não participa, mas quando chega nessa época do ano... Eu não digo que tá dando, pastor, ocasião à carne, mas infelizmente existem pessoas que se escondem atrás desses eventos. Nós sabemos disso. Existem pessoas que se escondem atrás desses eventos. Pastor Ney, aí... O que o senhor me diz disso? Eu acredito e defendo sempre o resgate nessa área. Porque se a igreja se posiciona como... Eu também, tá, pastor? Só para deixar claro. Como resgatador, não há ambientes propícios ou não propícios para o resgate. Porque todos os pecados estão Porque da forma que o senhor fala, parece que a gente não é a favor do evangelismo. Sim. Eu estou deixando claro aqui que não. Eu sou a favor do evangelismo, mas existem diversas estratégias e eu não vejo o carnaval como a principal. Entenda uma coisa, eu sou contra a palavra pérolas aos porcos no evangelismo, ou então desserviço nesse campo diário. Então, quer dizer, quem somos nós para avaliar um território? O território do evangelismo, enquanto mais caos tiver, nós precisamos estar lá guerreando, mas da forma correta. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos subir num carro alegórico com abatar, ficar praticando as mesmas coisas sem funcionabilidade, sem direção. Eu não estou dizendo isso. Mesmo porque hoje, a instituição igreja, nós não podemos mais defender. Nós defendemos o corpo de Cristo, que é uma outra situação. Então, quando nós falamos de corpo de Cristo, evangelho, nós nem descemos a esse nível. Nós descemos, pastor Cruvinel. Porque quando eu falo de evangelismo, eu estou falando da igreja de Atos. Estou falando daqueles cristãos que morreram no Coliseu. Estou falando de uma igreja que entra e resgata. Estou falando de Jonas, que também pensou da mesma forma de Nínive. E Deus falou, não, aquelas pessoas, talvez para você, aquelas pessoas não eram dignas, mas para mim eu tenho um propósito ali. Então, mas se você for ver, Jonas também teve esse pensamento. Ali não é lugar para evangelizar, ali não é lugar para pregar. Eles não são dignos, porque eles são pessoas perversas, são pessoas ali cruéis, são pessoas que matam, são pessoas que fazem todo tipo de atrocidade. Mas o Senhor enviou justamente Jonas ali. Isso. Ele relutou contra aquilo. Pastor Ney, eu não sou contra você evangelizar os foliões. Agora, de novo, o local. Então, se realmente querem evangelizar no período de carnaval, eu acredito que a melhor forma de pegar o folião é antes dele chegar na avenida. Pega ele no metrô, pega ele nos terminais de ônibus, pega ele lá no estacionamento, por exemplo. Muitas que vão de carro, deixam o carro no estacionamento. Por que a igreja tem que colocar um bloco na rua? Esse é o grande problema. Isso, para mim, quando eu digo que é um desserviço, é porque, na realidade, não vai ser uma evangelização. Infelizmente, você acha que vai todo mundo parar a avenida ali para alguém pregar o evangelho? Não, eles vão estar lá sambando, vão estar lá cantando, vão estar lá com a bateria. E aí eu te pergunto, isso vai causar edificação da igreja? Isso vai causar a amostra para as pessoas que estão ali de que a igreja está fazendo diferença ou de que a igreja está se misturando com o mundo? Porque o que eu tenho visto ultimamente é a igreja trazendo o mundo. Infelizmente, ela não está influenciando o mundo. Ela está sendo influenciada pelo mundo. Eu sou sério também, hein? Então vamos lá, pastor Cruvinel, meu Deus do céu. Os senhores viram que eu não fiz nenhuma inserção para poder falar, né? Então vamos lá. Colocar o bloco na rua. Vamos por um pouquinho de história. Quem conhece as Assembleias de Deus, ele sabe que é uma alvorada. A alvorada colocava a banda na rua e, na verdade, se você observar, a Assembleia de Deus muitas vezes tocavam dobrados. Você sabe o que é dobrado? No nosso tempo, né?
É do nosso tempo, né? Qual é a origem desses dobrados? Você sabe? A origem dos dobrados? Então, vamos estudar um pouquinho de música, irmãos. Saber que a visão militar de onde vinham os dobrados. As músicas que nós tocamos a nossa harpa cristã, muitas vezes com melodias que eram melodias populares da época. Mas, Cruvinel, a questão aqui não é melodia. Sim, querido. A questão aqui é o ambiente. Sim, mas, meu irmão, o que eu estou colocando? Porque, na verdade, a Alvorada percorria a cidade toda e podia pegar os bêbados no meio da rua. A Alvorada, Assembleia de Deus, é assim. É botar o bloco na rua. Eu vou usar o nome bloco, que na verdade era a banda. Com a igreja toda. E de terno, inclusive. Era até estranho. Você lembra disso? Lembro. Até hoje não existe mais. Era estranho. Alguém dizia... No coreto. Alguém não. Nós passávamos na rua. O pessoal dizia, esses crentes estão fantasiados. Não é? E nós fazíamos isso. Sem a menor vergonha. O que eu estou colocando... E até, olha, me preocupa a postura do companheiro aí, pastor Adriano, porque ele citou a Marcha para Jesus, certo? Veja, eu já estou julgando, antes de acontecer, que o cara só vai para a Marcha para Jesus para um evento. Quando, na verdade, vou tomar um... Não evangelizam, eles não evangelizam. Falar que a Marcha para Jesus é um trabalho de evangelização, esse é um outro debate. É melhor do que ficar... Eles não evangelizam. Gente, vocês não deixam eu terminar, cara, eu ouvi todo mundo. Eu vou desde a primeira marcha, eu vou. Não tem evangelização. Olha, veja bem. É mais fácil, então, criticar do que fazer, não é? Agora, eu vou tomar exemplo de gente que eu conheço. O brother Simeon, que não tinha nem cartilagem, era do rock and roll. Ouviu o evangelho num negócio desse aí e foi transformado. E outros tantos, irmãos, que estavam nas drogas, que em eventos desses aí pegavam e jogavam na frente do altar, no negócio de rock gospel, que falava que na minha época nem tinha esse negócio. Lembra quanta gente criticou isso, pastor? Criticamos muito. Mas dá pra negar que muita gente foi salva, jogou droga lá no meio. Então, gente, o que eu tô dizendo aqui, e sou diametralmente contra o que os meus amigos estão falando. Sou diametralmente contra. Crente tem que ser crente, postura de santidade. E se ele estiver nesse lugar, ele tem que fazer o que o pastor Joaquim falou, pegar no metrô, Mas se ele tiver numa situação que ele tiver que entrar para falar do amor de Jesus, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Agora, gente, temos que pensar aqui, e eu queria deixar isso... Vamos vigiar para não chegar a fazer uma igreja elitizada. Para que vocês expliquem aí, olha, você que está aí, o debate está pegando fogo, e o nosso tema é o seguinte... É bíblico uma igreja participar do carnaval, o cristão participar do carnaval, a fim de evangelizar? Olha, @maisfm 102.9 no Instagram, você pode mandar. Nós vamos ler a sua pergunta, você aqui, você não pode parar. Então, a grande pergunta aqui é o seguinte: ao mesmo tempo que vocês estão me falando tudo isso aí, eu queria só colocar na mesa para os debatedores pensar e responder esse ouvinte lá. Porque vocês estão dizendo aqui, não, mas Jesus falou com a mulher samaritana. Ponto. Verdade. Os discípulos se escandalizaram quando viram Jesus conversando com ela. Verdade. Não devia. Verdade. Ela mesmo tem um preconceito e não aceita Jesus falar com ela. Como sendo tu, homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Outra verdade. Mas também não podemos esquecer de uma verdade que começa o texto. Jesus disse, não entrem em cidades de samaritano. E aí era uma questão cultural. Então, não entrem lá. Então, o que eu queria perguntar é, essa proibição de Jesus era de alguma maneira resguardar os discípulos? Mas depois ele mesmo acha uma mulher samaritana e fala, não é uma coisa pontual. Você está no metrô, você está passando lá na avenida do carnaval e Deus te dá uma oportunidade pontual para falar com alguém. A gente pode se recusar de maneira nenhuma, mas estar lá, participando disso, montar é um bíblico. Bloco, com bateria, com tudo mais, passista, porta-bandeira. O que acontece? No meu ponto de vista, de acordo com a forma que a gente enxerga, é o quê? Nós enxergamos como guerra. Será que nós estamos enxergando como batalhas? Porque se eu começar a enxergar como batalha, não existe território que eu não possa entrar. Ponto.
Porque o nosso Deus nos enviava no campo do inimigo. Você não vai entrar numa casa de massagem para evangelizar as pessoas. O senhor não deixa, cara. Calma aí. Não vai. O que acontece? Não, mas deixa, Pastor, pode falar. debate pastor. não é assim. Isso não é um debate. Isso não é um monólogo, não. Vamos lá, eu quero ouvir os irmãos. Se a minha interpretação, a minha leitura do carnaval é um campo de guerra, eu não posso recuar e nem retroceder. Eu preciso avançar. Porque eles estão avançando, estão entrando, estão invadindo. Quem está recuando é a igreja. A igreja, porque a igreja é a única que pode mudar a estatística. É a única. Pastor Adriano, e aí? Vale a pena botar a igreja nesse risco? Não, porque eu acho que não vale. Questão, eu tô só perguntando, a questão é o seguinte. Não, mas é um campo de batalha, nós não podemos voltar, mas o próprio Jesus também disse, ninguém vai à guerra sem antes analisar se tem condições. A questão é, a igreja está analisando se ela tem condições de estar nesse ambiente sem que ela, aquilo que o irmão Judas disse, eu queria que vocês me respondessem isso. Cuidado, vocês podem ir lá, arrebatando alguns do fogo, mas tomem cuidado, porque até a roupa que eles usam e até o que eles pronunciam lá é mal. Olha isso, pastor Adriano. É forte, é isso aí. Queridos, eu fico observando, né, a fala do Cruvinel, a fala do pastor Ney, e eu concordo com tudo que vocês acreditam, tá? Eu creio que o pastor Joaquim também. A gente só está discutindo aqui a questão de não concordar com essa estratégia de evangelismo. Por exemplo, a participação no carnaval é o que nós Por exemplo, o Cruvinel rodeia e não responde. O que é participar, o que é ir lá, pisar naquele território, estar lá e não se contaminar. Ele rodeia e não responde isso. Aleluia. Ele rodeia, fala e não responde. Então a gente está falando aqui, o pastor está citando a questão das batalhas. E aí, se a gente entrar no campo espiritual, de batalhas, a gente vai ir para um outro debate aqui. Porque eu, particularmente, não creio em demônios territoriais. Talvez os irmãos acreditem, não sei. Mas nós estamos falando de culturas, influências. Então, quando... uma coisa, queridos, é nós sermos usados por Deus para evangelismos pontuais. Como o Espírito Santo disse ao Paulo, atravesse a fronteira, passe para o lado de cá. Agora, outra coisa é nós criarmos uma estrutura de evangelismo pensando nisso. Eu já não concordo, entende? Porque, mas aí a gente vai colocar pessoas preparadas. Mas quem é capaz de julgar a vida espiritual do outro? Dizer, não, você não vai porque você não ora. Você não vai porque você não jejua. Você não vai porque você não é crente de verdade. Eu não tenho essa capacidade, ou eu não tenho essa permissão para julgar quem está preparado ou não. É claro que a gente sabe. A pessoa estudou, fez escolas, tem diplomas, mas isso não traz de verdade, espiritualmente falando, uma capacitação para alguém que vai ser exposto a um ambiente como esse. Tá bom? Pastor Cruvinel, o senhor está sendo aqui solicitado de que o senhor está rodeando aí igual a barata toda, mas não responde o negócio, Eu vou dar respeito ao pastor Adriano Nunes, da Igreja Genuína do Tucuruvi, que parece que ele não está me dando. Eu sei que ele é um pastor ordenado. Jamais. Não é? Então é pastor Roberto Cruvinel também, do mesmo jeito que eu estou citando ao senhor. Sou pastor das Assembleias de Deus, ligado à Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, há 40 anos, servindo ao Senhor, irmão. Então, deixa eu dizer... O irmão quer que eu te trate como pastor, mas eu não estou te destratando aqui, tá bom? Deixa eu começar a falar, irmão, meu Deus do céu. Não, eu só estou corrigindo o que você está falando. Vamos lá. O fato de eu te chamar pelo seu nome, pastor, não é um desrespeito. Tá bom, querido eu pastor respeito a sua função como pastor. Adriano, tá bom, pastor Adriano. Pastor Cruvinel, vamos lá. Pastor Adriano, então vamos lá. A questão de... Deixa eu ver aqui que eu anotei um bocado de coisa. Falou da marcha para Jesus. Não, vai direto à pergunta. A questão é o seguinte, eu já expliquei desde o começo que o crente é como uma garrafa tampada jogada dentro d'água. Aqui não tem líquido dentro da água, na verdade. Dentro da garrafa, estou falando do Espírito Santo, fazendo analogia pentecostal, que eu sou pentecostal clássico. E aí, eu estou dizendo que participar é estar lá. Como Paulo esteve em Atenas, como Jesus esteve no meio de publicanos, estar lá fazendo a diferença. A Bíblia diz, onde você coloca a planta dos teus pés, Deus te dá por possessão. A Bíblia diz, e de pregar o evangelho a todo mundo. Será que a Marquesa de Sapucaí não é o mundo? É mundo? Não, a Bíblia diz. A Bíblia diz para fazer discípulos de todas as nações.
A Bíblia diz para eu pregar. Eu não estou dizendo, meus queridos irmãos, que você vai de brincadeira. Não, que isso aqui não é brincadeira. Eu estou lutando contra Satanás, contra o diabo. É possível uma igreja específica ter um chamado para fazer um trabalho como pastor. Meu irmão, já tomei várias vezes o exemplo do pastor Joaquim, que eu conheço há quase 40 anos. Continua evangelizando. Da mesma coisa que ele fazia. Como o Souza, lembra do Souza? Sim, aquilo ali, não é todo mundo que faz. Souza era um homem que parava no centro de São Paulo. Ainda faz, ele ainda tá pregando faz. em Londres Ele agora. falava assim, fariseus do século XX. Eu lá, jovem, ouvindo esse irmão, aprendi. Aí eu li um livro, querido pastor Adriano, chamado Por Esta Cruz Te Matarei, e eu quero recomendar esse livro para todo mundo. Mudou minha visão missionária. Foi o livro que fez eu voltar até a capoeira para poder evangelizar capoeiristas, porque ele prega o evangelho no lugar e só ganha um índio que nunca tinha visto um branco. E esse índio começa a evangelizar de um jeito que, para nós ocidentais, para nós, era uma coisa estranha. Ele parecia até uma feitiçaria. E com isso, ele ganhou aquela tribo para Cristo. Porque são ferramentas, formas, a mensagem que não pode mudar. Agora, é óbvio que tem alguém que tem problema e ele pode desviar, não é? É óbvio, irmão. Jesus tinha 12, um era um diabo, mas isso não invalida que eu tenho que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que Deus permitir eu fazer. Eu respeito os irmãos, mas já ouvi falar aqui da Marcha para Jesus. Tem gente aqui, tem pastores, amigos meus da Renascer, estão aqui assistindo, que gente que trabalhou para que pessoas sejam salvas. Como é que eu posso dizer, não tem evangelização na Marcha para Jesus? Para, meu irmão. Olha o tamanho desse negócio. Tem ou não tem, não pastor tem, não Joaquim? tem, não tem. Não Eu tá, posso então é um monte que não afirmar, tem. posso Então afirmar, não tem. porque as pessoas, pastor Cruvinel, eu vou desde o início da marcha. Nós não podemos A nivelar. marcha não começou com a Renascer, inclusive, você sabe muito bem disso. Na realidade, a marcha tinha um propósito, que era, de fato, a evangelização. Mas perdeu-se esse propósito. Hoje é mais algo denominacional, promoção da igreja A, B, C ou D, ou do candidato A, B, C ou D. Tá bom, então. Então, Olha aqui, politicagem. E lá não tem ninguém Agora eu te pergunto, não, pastor Cruvinel, as pessoas saem caminhando na rua, ninguém leva um folheto. Vão ter que pensar o seguinte. Vocês acreditam que não tem aqueles milhares de pessoas, ninguém evangelizando? Vocês acreditam Não, nisso? nós não Você acredita podemos. nisso, pastor? Não levam folheto. Que igreja que você conhece? Você já viu? acredita? Não, por favor, pastor, servo de Deus, você é mais novo que pastor você. Cruvinel. Não, Você acredita? eu não quero Depois tem uma polemizar banda, aqui. depois tem A várias questão- bandas lá, um a show, questão da, e aí da alguém marcha fala por de Jesus, entendeu? Eu quero voltar Glória a com Deus. vocês no tema do carnaval. Exato. Eu quero saber o seguinte, eu vou deixar aqui uma pergunta que é o que está rolando no ar também. Ao levar a igreja para o carnaval, com o intuito de evangelizar, nós não estamos deixando que Romanos 12 se cumpra em nós, sendo deixados ou deixando ser moldados pelo mundo. Isso. Boa Para pergunta. parecer com Pergunta eles. maravilha. A pergunta aos debatedores. Agora a questão é o Eu seguinte. espero para responder essa no final. Agora a questão é o seguinte: devemos nos nivelar pelos que não são ou pelos que são? A resposta é essa. Para nossas dúvidas. Porque se a Agora, gente pastor, eu começar a acrescento ao nos senhor e nivelar- quero que o senhor me responda. Mas os que são e os que não são, quem tem tido mais influência sobre a igreja? A igreja tem ido mais pro lado dos que são ou os que não são? Porque o que nós estamos vendo hoje aí também, não podemos negar, Isso. é uma Não, perversão desse eu ia, evangelho. com todo Isso, respeito isso. ao meu amigo pastor Calixto, que Sim, conheceu há meu muito tempo, companheiro. eu ia te dar um aperto aqui. Mas faz Por isso, companheiro. exemplo, o senhor congrega numa igreja seríssima com milhares de crentes. Tem perversão ali dentro? Tem. Não, a sua igreja, o senhor vê lá? Qual na sua igreja? frente? Eu não tem posso como. negar que você tem alguns. Outro. É por isso que eu tô falando. Nós estamos falando de igreja. Não, a igreja é Não. sempre santa. Sim, aí o que acontece? Tem gente que faz bobagem. E esses dias eu vi um camarada rodando com uma roupa parecia um troço que não tinha nada Pai a ver. santo. Não tinha nada a ver com o evangelho. Ensinando coisas que não tem no evangelho. Exatamente. Mas Tá no meio. nós não temos nada com Com esse esse cara. povo, não A tem maioria nada do com povo eles. de Madureira, a maioria é
é crente. Não, irmão, Madureira é povo crente. Então, a maioria dos batistas são crentes. Sim. A genuína, tem o povo crente. Pode ter um ou outro complicado ali no meio. Agora, irmãos, eu tenho andado no meio de gente séria. O irmão tem andado no meio de gente séria. A gente vislumbra essas coisas de longe, mas isso não invalida a ordem de Cristo. Vamos evangelizar. Porque, olha, eu vou dar um exemplo. Agora apertou aí, pastor Adriano, pastor Joaquim. E aí? A mensagem de Jesus, eu diria, não é uma mensagem com blocos carnavalescos. Esses blocos carnavalescos gospel, que mensagem eles estão transmitindo? Por exemplo, o pessoal cantando lá, todo mundo drogado, alcoolizado, a maioria das pessoas ali. Aí eu te pergunto, eu não acho acertada essa posição de misturar o evangelho com essa festa, uma festa da carne. Então, porque mistura, não é pregação do evangelho. Para mim, infelizmente, muitos que estão ali para entrar na farra. Não, na realidade, se tivesse uma proposta de evangelização, sabe o que eles fariam? Fariam evangelização na semana, fariam evangelização na escola, fariam evangelização no local de trabalho. Por que justamente nesse dia? Por que justamente nesse dia e lá na avenida? Por que não vai, por exemplo, de novo, lá para a porta do metrô, lá para o estacionamento onde os caras deixam o carro, lá na entrada do sambódromo? Por que tem que ir para a avenida? Esse, para mim, é o grande problema. Pastor, nós estivemos lá no ano passado, inclusive nós vamos estar novamente esse ano, eu até convido os irmãos que quiserem ir. Nós pregamos no baile funk no Rio de Janeiro, no Complexo do Bangu, lá na Vila Kennedy, onde tem furos de bala, é uma coisa assim terrível. Somente nós, eu e a minha equipe que estava desarmado nesse daí. Lá nós vimos, desde meninas de 12 anos para cima, com roupas extremamente nuas, né, praticamente. Lá no Rio de Janeiro, para quem conhece, é um ambiente que você vai falar assim, aqui é ambiente de crente? Não, mas é ambiente de evangelista. Tem ambientes que não é para o crente, mas é ambiente para o evangelista. Então o senhor acredita que o evangelista ele tem algo... O evangelista ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele tem um compromisso com a palavra e não com o ambiente, de participar daquilo, mas sim de levar algo diferente. Eu sei que os irmãos concordam isso, mas se a gente pegar essa ótica hoje, você entra no Morro do Rio, eles estão confinados ali, se a igreja não entra ali, que tem que mas ser é um ambiente justamente no meio do baile funk, pastor? Por exemplo, pastor Ney, por que o senhor não organiza um trabalho de alcançar cada morador ali da favela? Você sabe, se você conhece, geograficamente, eles não descem. São ambientes que precisam ser alcançados. Eu fui para o Rio de Janeiro uma vez para pastorear uma igreja muito grande, meu propósito era alcançar 17 favelas. Então. O Pedro do Borel foi meu aluno. Agora você imagina você deslocar esse povo para você pregar o evangelho. Agora, por exemplo, a nossa igreja tinha 1000 membros, mas ela nunca fez um trabalho de evangelização lá na favela. Mas alguém fez pro senhor. Alguém fez, porque o membro que entrou na sua igreja foi alguém que evangelizou na favela. Aí quando eu fui pastorear essa igreja, o meu propósito era que a igreja fosse lá na favela, não no dia do baile funk. Permite uma colocação pro senhor? O senhor foi professor da Jocum, né? Sim, sou professor. A Jocum é uma entidade missionária fantástica. A Jocum faz trabalho... jovens com uma missão. A Jocum faz trabalhos, por exemplo, um trabalho underground com rock and roll e tudo mais, que acredito que nem o senhor... Faz no Rock in Rio, faz em vários lugares. Nem o senhor aguenta. Porque para nós, que já temos uma certa idade, aquela batida pesadona, a gente às vezes nem consegue nem entender. Cruvinel, eu tô achando que você gosta dessa batidona, hein, Varão? Eu sou motociclista, irmão. Aliás, irmão, tem algumas músicas seculares que são melhores do que algumas que eu ouço na igreja por aí. Então, o que eu tô dizendo, pô, irmão? Que o irmão mesmo tá falando que o senhor ensinou pessoas que tem essa chamada, essa pegada com a garotada fala. O senhor mesmo ensinou gente. O senhor mesmo ensinou gente que tem um alagador desse tamanho aqui, parece um trapézio de mosquito, e tá pregando o evangelho. Coisas que na igreja tradicional
Olha só, Cruvinel, eu tenho aqui diversas perguntas na internet, no YouTube. Gente, o negócio tá bombando, o negócio não para aqui. Um irmão me disse aqui, ó, o Silverson, olha, pastor, quem quer evangelizar no carnaval é porque quer se misturar e dançar um samba. E agora, gente, meu Deus do céu, Cruvinel, pastor. Eu respondo. Respondo. Assim, irmão, a Bíblia diz, não use da sua liberdade para dar lugar à carne. Se eu perguntar para esses irmãos e eles forem bem honestos comigo, como são crentes, aqui nós não somos inimigos. É pecado você dançar com a sua esposa é pecado. Então, assim, tem um monte de coisa em gestos na igreja aí que chama de gesto, que na verdade é dança mesmo. E não tem papo de dança espiritual, não. É passinho, porque a gente sabe que é. E aí, irmão, se você pega a cultura de Israel, a dança fazia parte. Você não pode validar. Isso é uma questão cultural, você tá entendendo? Isso não quer dizer que deva ter sensualidade, irmão. Aquela sensualidade do carnaval, aquilo é pecado, aquilo é transgressão, aquilo é coisa das trevas, é do diabo. Alguém tem que dizer isso e eu vou lá falar isso, falar Jesus te ama, quer te libertar. Aí eu até admito, pastor Adriano, você disser, pastor Cruvinel, e aquele barulhão, como é que você vai evangelizar esses caras? Às vezes nem é falar, é chegar perto, fazer uma oração, entregar um folheto, sair andando. Camarada, cada um tem seu chamado. Mas, Cruvinel, é só uma pergunta aqui aos debatedores, ao pastor Adriano, que é uma coisa, pastor Ney, louva a Deus pela sua vida, pela a igreja sem paredes, mas é uma coisa que nós também temos que parar e pensar. Por que o ano inteiro não fazemos nada? Isso. Tá errado. E quando chegamos no carnaval, queremos até montar um bloco... Sim. Gastar fortuna, como nós estamos tendo informações de igrejas que estão gastando milhões para ir ao carnaval. É uma pergunta, pastor, que nós precisamos responder. Sim. E aí está com vocês. Nós não defendemos 100%, por quê? Porque hoje a igreja não é 100%, a instituição não é. Fica difícil a gente abordar, porque hoje a gente não pode defender placa, instituição. Não, mas peraí, pastor, deixa eu dizer aqui, eu vou defender a minha. Madureira é uma igreja séria e eu defendo. Então, eu acho mas assim, eu estou dizendo no modo geral, porque os irmãos, de certa forma, a gente compreende porque existem limites. Por exemplo, nós estávamos, viralizou um pai de santo falando como que funciona como é que funciona a frequência do carnaval. Vocês viram como que é? Sim, então, quer dizer, são ogãs, toques, batuques. De repente, a igreja está lá fazendo esse mesmo comunicado de frequência. É uma coisa, mas nós estamos aqui no contexto entre esse tipo de participação e o outro tipo de participação que é evangelístico. Então, o senhor parece que agora... Agora são 3 contra 1. Agora é 3 contra 1. Ou seja, o senhor concorda que a participação efetiva no carnaval não é saudável, mas a participação... Por exemplo, eu vi recentemente, não vou falar o nome da igreja, que se tornou Guinness Book, e eu vi o pastor falando que aquela festa era uma festa democrática, de alegria, que a igreja estava lá. Eu já discordo de uma pessoa dessa, que não tem nada de democrático, não tem nada de alegria. Para nós, não deixa de ser uma festa satânica. Não deixa de ser, nunca vai deixar. Pastor, isso é forte, hein? Nunca vai deixar. Diz que é uma festa o quê? Satânica. Oh, meu Deus do céu. Satânica, consagrada a demônios. Não sei o que tá falando. Consagrada a demônios. Mas só que quando a igreja entra, ela não entra nesse contexto desse tipo de participação. A nossa participação é em prol de guerrear contra esse principado. Os irmãos concordam. Pastor, só fazer a colocação aqui para o senhor ler. O senhor não concorda, irmãos? Que o senhor é evangelista, a gente, muitos anos evangelizando. Quem entra numa batalha dessa, numa luta dessa, em geral, com raríssimas exceções pontuais de pessoas, é quem evangeliza o ano inteiro. Porque ele tá lá. Pastor Joaquim, tem um entendimento. Não. Pastor Joaquim. Talvez quem está organizando sim, mas a maioria das pessoas que estão naquele bloco não. Olha só, não vos põe... 2 Coríntios 7, verso de número 14, 6:14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente,
como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Com base nesse texto, vamos sair num bloco de rua na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, para evangelizar? Não podemos. Adriano... Deixa eu só complementar. Foi muito assertivo que o pastor Joaquim trouxe aqui para a mesa, esse texto. E eu queria fazer uma pergunta aos meus queridos pastores aqui, ao reverendo Cruvinel. Como que vocês enxergam as baixas que o carnaval traz para a igreja? No sentido de muitos cristãos que se colocam entre esses projetos evangelísticos e estando lá, ou chegando lá, muitas vezes se desviam. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, eu acho que os irmãos, respeitosamente, os irmãos devem ter uma estatística que eu não tenho. Eu não tenho estatística assim, porque a igreja tem muitas baixas no sentido de pessoas que se afastam do Senhor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, quando eles apostataram da fé. Não existe uma estatística que é especificamente por conta de participar de trabalhos evangelísticos. Aliás, irmãos, nós estamos supervalorizando aqui nesse debate trabalhos evangelísticos, porque o mesmo tema não está falando nem de bloco de carnaval. O tema não está falando de como é que chama? Como é que chama aquele negócio lá? Carro elétrico, trio elétrico. O tema está falando de participar. O pastor, então, de que forma? A gente sabe que existe, depois eu termino. Existe uma baixa. E isso aí é o cotidiano da igreja nos mostra isso. Mas não especificamente só por conta de carnaval. Não especificamente, mas existe. Então a pergunta é, como vocês enxergam isso e qual que é o agir? No meu entendimento, inclusive no Natal, nas épocas de finais de ano, muito crente desvia. A questão é, a meu juízo... Acho que no Natal muito se converte. A meu juízo, digo eu, tá? Digo eu. Isso, por vezes, é falta de discipulado, de compromisso, de espiritualidade. Porque hoje, vem como está, fica como quiser. Deus vai te dar tudo. Deus vai te dar casa do ano, vai te dar carro na praia. Aí o senhor tocou numa veia esse tipo importante. de coisa, esse tipo de mensagem não traz a pessoa ao arrependimento. E quando a pessoa é transformada, aonde ela está, ela é sal da terra e luz do mundo. Gente, eu já entrei em cada lugar. Deixa eu só terminar. Eu com o violão na mão, aquelas pontas, coisa que o pastor Calixto sabe como é que é, aquelas pontas de baseado, assim, ó, tudo brilhando, e eu com o violão na mão, na quebrada, pregando para filho de traficante. E alguém fala, como é que um pastor desse quilate tá aí? Não existe esse negócio de pastor quilate. Quem é crente em qualquer lugar. Pastor, eu entendo, e aí o senhor tocou numa veia importante. Porque nós, hoje, como pastores locais, como pastores dirigentes de igreja, nós somos bombardeados pelas redes sociais. Então, uma boa partícula dessa culpa nós devemos atribuir a pastores responsáveis que estão nas redes todos os dias. De rodear a terra. Exatamente, estão nas redes, estão trazendo conteúdos que não fortalecem, que não edificam, que distorcem aquilo que é ensinado aos domingos na escola bíblica dominical, nos cultos de reuniões que a gente tem. E aí, nós estamos falando de exatamente esse tipo de cristão. Mas o senhor concorda, pastor Adriano, que isso invalida a palavra? Não. Ainda assim que a gente tenha um trabalho de discipulado muito importante, acompanhamento, faça reuniões de orações por lives, mas nós, durante toda a semana, temos as ovelhas, né, como nós chamamos aqui, os irmãos que congregam em cada igreja aqui representada, eles estão à disposição desse tipo de ensinamento errado. Então, essas pessoas, por não estarem prontas, não devem ser expostas nesses ambientes. Óbvio. Então, eu não estou invalidando a questão do evangelismo. Eu estou querendo mostrar a vocês que nos dias atuais é muito difícil. Olha nós só, julgarmos gente, eu pedir a vocês um minutinho. Legal. O debate está indo, parece que nós estamos chegando a uma conclusão e eu preciso da sua opinião aí no Instagram da @maisfm102 ou no YouTube, no canal do YouTube, gente. Entra aí, não é mesmo, pastor Cruvinel? Entra aí, pastor Joaquim, dá sua... Olha, compartilha. Olha, compartilha, mas teve alguém que entrou aqui e disse, olha, o Cruvinel
gosta mais de música do mundo do que da igreja. Falaram aqui. Eu de verdade não sou chegado à música de Marte, nem de Júpiter, nem de Vênus. Toda música que tá aqui é de uma. Agora, talvez o Renato Russo fosse mais bíblico cantando sobre Coríntios, do que um irmãozinho dizendo aí, recebe aí o cumprimento do varão, mas né? A gente só não pode esquecer o seguinte. Que o Renato Russo só fez uma música com uma letra cristã porque as pedras se calaram. É verdade. Quando a pedra se cala, aí o mundo proclama. Então é uma coisa também. Pastor Joaquim, como é que está esse negócio? Vamos para o debate. Não. Eu quero saber do carnaval. Vocês estão rodeando, mas ninguém me responde. Pastor Calixto, você falou sobre as pedras se calaram. Deus me levou a mulher adúltera. Quando os fariseus busca aquela mulher e coloca ela diante ali, Senhor, foi pega em adultério. Se você for ver ali naquela passagem, você não vai achar ela pedindo perdão. Só que no final, Jesus perdoa o pecado dela. Mas a questão é, quem que trouxe ela até Jesus? Deveria ser quem e de que forma? Mas alguém precisava trazer ela até Jesus. Jesus, por não ter ninguém para conversar com essa mulher, para pregar com essa mulher, ela mostra para nós, se vocês não quiserem ser usados, eu vou usar os fariseus. Os fariseus trouxeram aquela mulher. Mas aí não se aplica ao contexto. Mas calma aí, não se aplica ao contexto que eu estou dizendo de resgate. Sim, mas no contexto de evangelismo forma. Não se aplica. Se aplica. Porque o cristianismo estava sendo fundado a partir de Cristo. Porque o que acontece? Jesus também foi questionado pelos fariseus. Quem leva a mulher adúltera até a presença de Jesus são os fariseus, que eram os representantes da lei. Queriam matá-la. Mas só que tem uma coisa, aquela mulher tinha um momento com Deus. Porque eles são do coração, porque ele não vê como homem vê. Pastor Joaquim. Sim. O Cruvinel tá dizendo aqui que pode, que vai mesmo, que não tá nem aí. Não falei nada disso não, irmão. Primeira coisa, o pastor Calixto, acho que eu sou mais velho que o senhor, eu sei que o senhor é mediador, mas eu não falei nada disso não, irmão. Cruvinel, vai lá, querido. Eu tô muito preocupado com a alma das pessoas, porque o caso da mulher adúltera que foi colocada aqui, perdão, pastor, já que o senhor ia falar. Depois eu falo. Pode falar. O caso, perdoa, viu, irmão? O caso da mulher adúltera... Rapaz, o Cruvinel tá um democrata. Obrigado. 30 anos de debate, irmão, da época do Carlos Apolinário. O caso do que o irmão fez a colocação aqui, veja bem, Jesus ama a mulher primeiro. Se você perguntar na igreja o que ele falou, ele disse assim, o que ele falou? Para olhar para a câmera, me disseram. O que ele falou? Ele disse assim, vai e não peques mais, não doutrinou primeiro não. Nem eu mesmo te condeno. Primeiro ele disse, nem eu mesmo te condeno. Porque muitas vezes, irmãos, parece que a gente está condenando o pessoal que está indo para o mundo. O que a Bíblia diz? É Bíblia, gente. Evangelho de Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide. Ele dá uma ordem por todo mundo. Sapucaí é mundo? É mundo ou não é? É mundo. Ou é o que é? Aí eu pergunto, se o mundo só está na Sapucaí. Não, senhor, irmão. As pessoas que vão na Sapucaí só estão lá no carnaval? Irmão, elas estão em casa, Você lembra das suas aulas de grego? Você lembra das suas aulas de grego? O texto grego está aqui. Fazem parte de outro mundo. Se eu ler no texto grego, aqui está aqui na minha mão. A palavra todo é amplitude. Certo. Então eu não posso excluir uma coisa em detrimento de outra. Cruvinel, eu quero aproveitar então, já que o senhor citou a palavra grega, eu quero citar a palavra grega e eu queria que os debatedores me respondessem se nós não estamos fazendo se nós não estamos correndo esse perigo. Quando Jesus diz, e não nos induza em tentação, esse texto, ele é quase uma aberração do que é a verdade. Porque, na verdade, o texto grego está dizendo, não nos leve ou não nos deixe ir em direção à tentação. Inclusive, em direção à tentação. Tiago... Então, a pergunta é o seguinte, nós não estamos levando a igreja a uma tentação? Sim. Quando conduzimos ela ao carnaval... Nós estamos? Não, eu estou dizendo nós líderes. Como os líderes, como pastores da igreja. Então, está aí a pergunta. Não é levar a igreja a correr uma tentação ao levar ela ao carnaval? Eu acredito que o Adriano, nós concordamos nisso, que alguns líderes, sim, eles são permissivos, eles são carnais, e o fato de ele ser permissivo não invalida a ordem bíblica para pregar o evangelho para todo mundo. Inclusive, a palavra grega
não é, se você pega lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, tem de grande gozo quando caíres em tentação. Aí na versão corrigida, aí o maluco lá, crente maluco, aleluia, agora é a hora que eu vou cair em tentação. Mas o texto original diz: tende alegria quando passardes por ela. Então é o seguinte, deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Se eu entrar no deserto do carnaval, eu tenho que sair mais crente ali. Eu vou entrar para falar do amor de Cristo e vou sair com mais gente comigo. E o que nós vemos também, o propósito de trazer até Jesus, quando eu falo da mulher adúltera, eu vou voltar a esse assunto para a gente concluir. O propósito, ele é concluído. Era fariseu? Era. Pessoas queriam matar, mas tinha um propósito, levar até Jesus. Quem sabe essas pessoas que talvez vocês acham que não deveriam estar lá, mas estão levando até Jesus. Olha só, gente. Estão levando. É o debate da 102.9 FM com o Bispo Samuel Ferreira. O tempo foi embora, gente. E olha, eu acredito que cada um de nós, dentro daquilo que pensamos, contribuímos com você para que você tenha uma luz melhor do Evangelho de Jesus. Você deve ou você não deve? Você está correndo perigo ao ir? Então não vá. Agora, porque eu corro perigo, o outro corre o mesmo perigo que eu, se ir, devemos ir ou não? É bíblico ou não? Meu Deus do céu. Queria agradecer aqui, vou dar aqui na verdade, a saudação final aos nossos queridos participantes, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, e eu vou começar pelo meu lado direito, 1 minuto para a sua saudação final, se o senhor quiser anunciar suas redes sociais, a sua igreja. Pastor Adriano, obrigado, querido, pela sua participação. Amém, pastor Calixto, é um prazer sempre estar aqui, né? Obrigado por estar tendo essa oportunidade, a Elaine que nos convidou aí, e sempre que for possível estaremos aqui para contribuir na palavra, junto com a palavra de Deus aí, naquilo que nós temos entendido. Meu Instagram é PR Adriano Nunes, tá bom? Também é @Igreja Genuína SP. A nossa comunidade fica ali na Avenida Guapira 903, Tucuruvi. Comunidade Cristã Genuína, o nosso pastor presidente lá é o pastor César Cavalcante, e é sempre bom poder contribuir. Deixando aqui uma pitada final aqui, eu quero somente ler 2 versículos. Provérbios 1:10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos. Aí no 14 ele diz: meu filho, 15, não vá pela vereda dessa gente. Afaste-se os seus pés dos caminhos daqueles que seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Então nós, como cristãos, devemos fugir das veredas daquele que é ímpio, daquele que não tem a intenção de adorar a Deus em momento algum, mas quer escarnecer. Então essa é a minha opinião. Muito obrigado, pastor Adriano. Querido pastor Joaquim, suas saudações finais, querido. Muito obrigado, pastor Calixto. Muito obrigado a toda a direção aqui da Mais FM por podermos participar deste debate tão importante. O carnaval, para mim, é uma festa dedicada à carne, que vai totalmente contra o evangelho. E esses crentes carnavalescos aí, que pensam que vão ganhar almas, né? Eu queria ver uma estatística do número de pessoas convertidas por intermédio desses blocos carnavalescos aí. Agora, eu faço uma pergunta, porque será que esses crentes não vão, na realidade, brincar com o seu bloco aí, Sou de Jesus? Será que eles não estão colocando para fora aquilo que está dentro deles? Que é o quê? Participar dessa festa? Então o carnaval é essa tentativa da busca da felicidade, e a felicidade verdadeira é só encontrada em Jesus, que tem que ser anunciado em todos os períodos, todos os dias do ano. Tem que ser anunciado no trabalho, na escola, na feira, no mercado, em qualquer lugar que você vá. Não espere o período de carnaval para evangelizar. Seja um evangelista
todo o tempo, você não vai precisar participar dessa festa mundana, onde o evangelho é escandalizado e a igreja agora está sendo escandalizada por causa da sua participação. Muito obrigado, querido pastor Joaquim. É o debate da 102.9 hoje, gente. Você não pode perder, hein? Logo, logo, o Bispo Samuel tá aqui também fazendo um grande debate com você amanhã. Pastor Ney, obrigado, querido, pela sua presença. Aí a Igreja Sem Paredes. Suas saudações finais. Amém, pastor Calixto, muito obrigado por essa oportunidade, pastor Joaquim, pastor Adriano, uma grande honra estar aqui com o pastor Cruvinel. Obrigado, Nani, pelo convite, que Deus abençoe a todos. E a minha palavra final que eu deixo para você, faça a diferença no meio daqueles que não fazem. Se alguém está te incentivando a não fazer evangelismo, ouça quem faz. Faça, se una a quem faz, porque se você acha que o evangelismo está sendo errado, você tem a oportunidade de fazer a diferença. Se você acha que ali estão fazendo errado, faça você a diferença. Estatística de conversão não existe no evangelismo, e sim estatística de alcance. Então eu digo para você, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ney, pela sua palavra. E olha, vamos aqui agora, a saudação final do programa. Mas eu queria parabenizar o pessoal aqui da Rádio Mais, uma equipe que é Mais Você. Olha, tá demais esse programa, tá demais esse debate. Querido pastor Cruvinel. Look at me, please, now. Vem cá comigo. Aleluia. Vem cá comigo. Olha aqui para mim, querido irmão. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus, todos nós. Invariavelmente. Temos divergência de opiniões. Vamos ficar com a Bíblia? Dentro do contexto, Romanos 14:3. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus o acolheu. Eu vi aqui falarem de movimentos e trabalho, dizendo que não evangeliza. A minha pergunta é, quantas pessoas... Tem muita gente que critica, critica tanto, e eu pergunto, quantas pessoas foram batizadas por essas pessoas nesse ano? Quantas pessoas foram levadas às águas do batismo? Quantas pessoas foram confirmadas em suas igrejas? Porque tempo para criticar é fácil demais da conta. Eu vou ficar com aquilo que a Bíblia diz em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo. Se lá é mundo, eu tenho que ir. Pregar o evangelho a toda criatura, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou grato, pastor Calixto. Um abraço ao reverendo Bispo Samuel, meu amigo. Um abraço a todos os irmãos pastores que aqui estão, servos de Deus, pastor Ney, que eu conheci hoje, pastor Adriano, que eu já conheci de outros debates, pastor Joaquim, que conheço há décadas. E é você que nos dá carinho da sua audiência. Me segue aí nas minhas redes sociais, Instagram, pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto, pastor por completo. E se quiser estudar teologia comigo, ou grego bíblico online, viu? Eu quero alfabetizar você na língua do Novo Testamento. Então me manda uma mensagem, posso deixar aqui meu WhatsApp? Pastor. Me manda uma mensagem com a palavra cursos. Meus cursos são reconhecidos por convenções da Assembleia, Convenção da Assembleia de Deus. Me manda aí a palavra curso, vou te mandar tudo. Escatologia, básico, médio, avançado e o curso de grego, que é o 11 96766 5787. 11 96766 5787. Me segue nas redes sociais. Gente, obrigado, hein? É isso aí, gente. Estamos terminando mais um debate da Mais FM 102.9. Você não pode perder amanhã, Bispo Samuel com você. Beijão a todos vocês. Até amanhã. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira.